Colocação pronominal. Bom, primeiro vamos deixar bem claro uma situação. Se você já está no estado avançado para concurso ou para vestibular, avançado, já estudou colocação pronominal, essa não é uma aula para você. Essa é uma aula muito básica e introdutória para quem nunca viu ou para quem já viu há muito tempo o tema. Colocação pronominal. Vamos começar. Quando a gente fala de colocação pronominal, a gente vai falar da colocação do pronome oblíquo átono, antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. A famosa próclise, mesóclise e ênclise. Antes, no meio e depois. Antes, próclise, no meio, mesóclise, depois, ênclise. É isso que nós vamos estudar aqui. Então é importante que você saiba tudo sobre verbos para poder identificar o verbo e saber onde que vai o pronome. Bom, a gente vai aprender aqui algumas partículas atrativas que puxam o pronome para perto, umas palavras que puxam o pronome para perto, para formar a próclise. Alguns verbos que exigem mesóclise e casos em que ocorre a ênclise. Então vamos lá, essa é a nossa aula de hoje, colocação pronominal. A gente vai fazer um pouco de teoria e um pouco de exercícios. Bom, então a gente tem três tipos de colocação. A próclise, como eu já falei, quando o pronome vem antes do verbo, não me diga, o pronome aqui. O pronome aqui é o me. Não me diga isso. O verbo aqui é o dizer. Quando eu tenho o não aqui, o não é uma palavra atrativa. É uma palavra que puxa o pronome para perto. É uma palavra atrativa, que vai puxar o me para perto dele. Então eu não poderia escrever não diga-me isso. Não. Porque quando eu falo não, me diga isso, o não vai puxar o me para pertinho dele aqui, como a gente está vendo, coladinho, beleza? Então, sempre que eu tiver o pronome aqui, me, antes de um verbo, isso é chamado de próclise. Bom, agora pronome no meio do verbo. O verbo aqui é dizer, dir-me-ão o resultado. Dirão-me o resultado, olha só. O verbo aqui é dizer. Olha o me aparecendo no meio do verbo. Quando ele aparece assim, é mesóclise. E quando é que eu uso mesóclise? Quando eu tenho um verbo no futuro ou no futuro do pretérito. A gente vai ver isso certinho ainda, fica tranquilo. Ênclise, pronome depois do verbo. Diga-me a verdade. Olha só, o pronome aqui tem o hífen e o pronome depois do verbo dizer. Isso é uma ênclise. Eu não poderia escrever me diga a verdade? No dia a dia, a gente usa me diga a verdade. Mas, na norma culta, precisa-se da ênclise. O pronome me não pode começar frase ou período. Beleza? Bem tranquilinho, bem fácil. Vamos para o próximo slide. Próclise. Vamos ver um por um agora. Quando que eu vou usar próclise? Quando eu tenho palavras negativas, olha aqui o não. Não me chame mais tarde. O não trouxe o me para próximo dele, o verbo aqui é chamar. Conjunções subordinativas, embora. Quando eu tiver uma conjunção subordinativa, eu vou ter o pronome ao lado, embora me dissessem, o pronome antes do verbo. Verbo dizer, pronome aqui antes dele. Por quê? Porque o embora está puxando ele para perto. Advérbio sem vírgula. Olha só, aqui se trabalha muito. Isso aqui é muito interessante. O advérbio aqui de lugar, ele traz a partícula ser, o pronome ser, para próximo dele. Agora, se eu coloco uma vírgula aqui, ao lado do aqui, vírgula, aí eu teria que mandar esse pronome ser para depois do verbo trabalhar. Aqui trabalha-se muito, se tivesse uma vírgula. Como não tem vírgula, aqui se trabalha muito, perfeito? Pronomes determinados, indefinidos. Olha o pronome alguém aqui. Alguém me pediu ajuda. Eu poderia escrever alguém pediu-me ajuda? Não poderia, porque o pronome aqui, indefinido, ele está puxando o me para próximo dele. Forma um caso de próclise. Gerúndio com em. Em se tratando de lei, quando eu tenho o gerúndio aqui, o em é preposição em, ele já puxa também o pronome para próximo dele. Orações exclamativas optativas. Deus te abençoe. Aqui, é uma oração exclamativa, optativa e que mostra desejo. Quando aparece assim, eu trago também o caso de próclise. O T, o pronome antes do verbo abençoar. Beleza?
E mesóclise. Quando que eu uso a mesóclise? A mesóclise ela é exclusiva do futuro do presente e do futuro do pretérito, como a gente já falou. Isso se não tiver uma palavra atrativa. Palavra atrativa, essas daqui que a gente colocou aqui, ó, todas essas aqui. Beleza? Mesóclise só vai ocorrer com palavras no futuro do presente e futuro do pretérito, sem palavras atrativas, beleza? Anota isso que é muito importante. A mesóclise, o pronome vai aparecer no meio do verbo. Ó, dir-me-ão os resultados amanhã. Isso aqui é o quê? Futuro. Futuro do presente. Contar-lhe-ia tudo se pudesse. Olha lá, o verbo contar. Olha o pronome lhe aqui no meio dele. Futuro. Se você tem dificuldade de saber se é futuro do presente, futuro do pretérito, tem uma aula sobre tempos verbais aqui no canal. Assiste lá que vai ficar bem tranquilo. Mesóclise, no dia a dia, não usamos mais, está em desuso, né? A língua portuguesa ela é viva, ela vai se adaptando. E a mesóclise fica mais reservada para ambientes acadêmicos, ambientes mais formais. No dia a dia é próclise e ênclise, mas você vai fazer concurso, você que está estudando, é interessantíssimo que você saiba usar a mesóclise. E a ênclise? Não usada quando não há palavra atrativa. Lembra as palavras atrativas? Quando não tem aquilo lá, eu vou usar a ênclise. Ó, início de oração. Diga-me a verdade. Olha o verbo aqui, ó. O verbo dizer, o pronome me após ele. Já expliquei que não posso começar a frase ou oração com o pronome oblíquo. Então aqui eu vou ter um caso de ênclise. Diga-me a verdade. Imperativo, afirmativo. Chame-o imediatamente. Olha só, imperativo, afirmativo. Chame-o. Obedeça-o. Olha só. O pronome aqui, no caso, é o após o verbo chamar. Infinitivo pessoal. Convém fazê-lo agora. O verbo fazer é um verbo que aparece no infinitivo. Então eu faço o quê? Eu coloco o pronome após o verbo, formando uma ênclise. Ênclise tem acento aqui, tá? Só o slide saiu com erro de digitação, mas tem um acento aqui em ênclise. Gerúndio simples, ela saiu sorrindo para si mesma. Ela saiu sorrindo para si mesma. A gente tem um caso aqui de ênclise. Verbo no particípio, tendo o visto, saiu correndo. Bom, ter, além de ser verbo no particípio, eu também estou aqui em início de oração. Não posso começar a frase com pronome. Beleza? Então, o que as bancas costumam cobrar, né? Primeiro caso, me diga a verdade. Já expliquei que a gente não pode começar frase ou período com pronome oblíquo. O correto seria diga-me a verdade. Início de oração, sempre usar ênclise. Não diga-me isso. Errado, né? O não é uma palavra atrativa que vai trazer o pronome para perto dele. Não me diga isso. Talvez diga-me verdade. Não. Talvez me diga a verdade. Próclise. Sempre diga-nos a verdade? Não, sempre, advérbio. Sempre nos diga a verdade. É isso, esse esqueminha aqui. Agora vamos resolver alguns exercícios para a gente poder consolidar o nosso conhecimento. Beleza? Vamos lá? Bom, voltando aqui, vamos começar a responder as questões para consolidar o nosso conhecimento. Beleza? Questão número 1. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Estamos craque, né? Letra A. Me empresta o livro agora. Opa, eu posso começar a frase com o pronome me? Não posso. Empresta-me o livro agora. Opa, aqui é um caso de próclise, mesóclise ou ênclise. Aqui é um caso de ênclise e está correto. Eu tenho o verbo emprestar e tenho o pronome oblíquo após o verbo. Tem o caso de ênclise. Não vou nem ler o restante. Empresta-me aqui, letra C. Faltou o hífen, mas também está correto, né? Se tivesse o hífen. O livro me empresta agora, não tem nada a ver. Bom, na frase não incomode com isso, qual a forma correta? Olha só, o não é uma palavra, o que ele é? É uma palavra atrativa. Então ele pede aqui o pronome próximo dele. Agora qual o pronome? Não se incomode, não te incomode, não nos incomode, ou não incomode. Não se incomode. Não se incomode com isso. Palavras no sentido negativo, não, nunca e jamais, sempre são atrativas de próclise.
Agora, falando sobre mesóclise. Te darei o presente amanhã? Não, aqui ó, eu estou começando a frase com o pronome te. Então, não posso, está errado. Dar-te-ia o presente amanhã. Dar-te-ia o presente se pudesse. As opções B e C estão corretas, né? O futuro do presente, futuro do pretérito. B e C estão corretas quando tem mesóclise, beleza? Acabamos de ver a explicação, fica bem facinho, né? Mas para você que está estudando, eu recomendo responder mais e mais e mais questões amanhã, depois, fazer revisões, porque você vai consolidar o conhecimento, estudando agora e no processo de revisão. Identifique o erro de colocação pronominal. Tudo se resolveu rapidamente. Letra A, correto. Quem te chamou aqui? Quem, partícula atrativa, buscando o pronome para perto, beleza. Olha aqui, ontem, advérbio de tempo, coloquei uma vírgula. Se eu coloco essa vírgula aqui na letra C, eu não posso ter uma próclise. Eu preciso de uma ênclise, eu preciso colocar esse pronome C após o verbo perder. Ontem, perderam-se os documentos. Aí sim estaria certo. Nesse caso, a letra C aqui está errada. É a nossa resposta. Alguém me avisou do perigo. Pronome aqui, ó, indefinido, puxa o pronome para o advérbio aqui, o pronome puxa aqui para próximo dele. Então a letra correta aqui, letra C, contém um erro. Pronomes relativos, que, quem, qual, exige o quê? Exige uma ênclise, mesóclise, próclise, qualquer posição. Lembra? Pronomes relativos são palavras atrativas. Se é atrativa, eu preciso de uma próclise. O pronome vem antes do verbo, pró. Para gravar, próclise, pré, antes. Pró, pré, antes. Mesóclise de meio. E ênclise você decora porque é a única que sobra. Complete. Deus te abençoe, Deus abençoe-te, Deus lhe abençoe, Deus nos abençoe. Há casos em que as pessoas falam Deus lhe abençoe, mas o correto aqui, por convenção, é Deus te abençoe. Assinale a frase correta quanto ao advérbio de tempo. Sempre se lembra de nós. Sempre lembra-se de nós. Lembrar-se-ia de sempre de nós. Lembra-nos. Sempre lembra-nos. Bom, sempre aqui é uma palavra atrativa também. Ele traz o pronome para próximo dele. Então eu preciso aqui usar ênclise, ou seja, o pronome oblíquo antes do verbo lembrar. No gerúndio, precedido da preposição em, usa-se o que? Em se tratando. Né? Já a gente viu na explicação esse exemplo. Em, eu uso em próclise. Em se tratando de, né? Em tratando-se não. É em se tratando, porque quando eu tenho em, eu... Quem te disse isso? A atração ocorre por pronome interrogativo. Sempre que eu tenho um quem, pronome interrogativo, eu tenho uma palavra atrativa e formo uma próclise. Bom, então foi isso. A gente vai respondemos várias questões. É importante você treinar, fazer, refazer e consolidar o conhecimento. Qualquer dúvida, mande aqui pra gente nos comentários e não deixe de ler o material que eu vou deixar aqui abaixo. É isso, um abraço. Tchau, tchau.